Estudando biologia para o Enem por meio das competências e habilidades, é assim que você vai conseguir destravar mais acertos e vai estar preparado para qualquer cenário de prova. Por quê? Porque muitas vezes a gente só se baseia na teoria, muitas vezes a gente só fica resolvendo questões, ou faz um ou faz outro, e não faz nenhum dos dois bem feito, mas a gente não entende como é a prova do Enem, como é que suas questões são construídas. E a matriz para entender isso está ali, é a matriz de referência do Enem, que são as suas competências e habilidades. Ele está dizendo para você o que ele quer que você saiba. Ele não quer que você seja um especialista e saiba de todos os conteúdos. Ele quer que você desenvolva competências e habilidades para resolver os problemas que ele vai ou pode colocar para você resolver. Então, estudar, entendendo como é a prova, faz toda a diferença. E é isso que eu quero fazer com você aqui na prática. Então, vem comigo aqui para a gente entender como funciona, tá certo? Essa competência número 5, a habilidade 19 para a parte de biologia. Então, olha só, a competência número 5 ela vai falar sobre entender os métodos, certo? E procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-la em diferentes contextos. Então, olha só, nós estamos aplicando os métodos e procedimentos comuns das ciências naturais. Então, a gente precisa saber quais são esses procedimentos e conseguir perceber esses procedimentos dentro da realidade da nossa vida, da realidade das indústrias, da realidade ali do ecossistema, porque a gente vai conseguir perceber esses métodos e procedimentos e principalmente saber como aplicá-los. Então eu quero te mostrar como é que isso se aplica na realidade nessa questão aqui para você ver que o Enem ele está sendo montado em cima dessas competências e habilidades. Muita gente não sabe por onde seguir, não sabe como estudar isso e não sabe por que isso daí é importante. Agora você está sabendo, tá? Então habilidade 19, veja só que massa. Habilidade 19, avaliar métodos, processos e procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Aí tu pega essa questão aqui e, pô, questãozinha sobre teste de Covid. Cara, você quer um método ou processo ou procedimento que tenha sido mais aplicado na sociedade para solucionar um problema social como esse aqui? Não tem. Um problema de saúde, olha só, que atingiu o mundo inteiro. Isso daqui foi usado pelo mundo inteiro, tá certo? Então, é uma questão que está diretamente relacionada com o quê? Com essa habilidade. Você conseguir avaliar esses métodos e saber como eles contribuem para esse diagnóstico. E é exatamente isso que ele está cobrando essa questão. Ele vai te descrever uma parte do método e vai te perguntar por que, que essa etapa do método é necessária. Por quê? Porque se essa etapa não for feita, o método não tem como acontecer. É o grande ponto. Então, se a gente não tivesse descoberto sobre essa etapa, a gente não conseguiria executar o teste de Covid, que é o teste aqui genético, tá? Então, veja só, é uma realidade diretamente relacionada com essa parte aí da habilidade número 19, tranquilo? Então, vamos lá para a nossa questão para a gente ver como é que isso se aplica, que eu já dei uma adiantada aqui boa, mas você agora vai ver na prática. Então, vem comigo aqui, vamos ler este enunciado. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Olha só. Então a gente tem mais de um teste, isso não é segredo para ninguém. A gente tem o teste lá também sorológico, entre outros, o teste rápido. Esse daqui é o teste genético, aquele que muitas pessoas conhecem como suave, aquele de você colocar, né, o contonetão lá no fundo do nariz, tá, que sai ardendo tudo, provavelmente você teve que passar por isso, tá, para fazer esse teste de Covid. É esse teste aqui que ele está falando. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, olha só, um exemplo é a PCR utilizada, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Então, olha só, o primeiro ponto aqui é a gente conhecer essa técnica. Para avaliar o método, eu preciso conhecer o método. Então, qual é o método que ele está usando? Ele está usando a reação em cadeia da polimerase, que é a técnica de PCR. O que é esta técnica? Eu vou descrever rapidamente aqui para você lembrar ou para você aprender rapidinho, se você nunca aprendeu. Quero te ensinar isso aqui em menos de 2 minutos. Vê só. Quando a gente fala sobre a técnica de PCR, nós estamos falando de uma técnica de amplificação do DNA, certo? Então, por que isso é necessário? Imagine o seguinte: imagine que eu estou chegando numa região, tá? E eu não consigo
perceber as populações que estão naquela região, porque elas são povoados muito pequenos. Então, quando eu bato o olho assim de cima, por exemplo, do helicóptero, eu não consigo perceber aquelas regiões do povoado, porque são muito pequenas. Então, uma árvore, por exemplo, acaba cobrindo a população inteira. Mas aí eu volto daqui a 5 anos naquela região. E aí já houve um tempo de reprodução. E aí eu consigo ver esse pessoal tendo que montar casa um pouquinho fora da copa da árvore. E aí eu já consigo perceber. O que é que aconteceu? A população foi ampliada. Quando ela é ampliada, eu consigo perceber ela mais fácil, quando eu tenho ali o meu olhar geral, certo? O meu olhar amplo. É exatamente isso que é um teste de amplificação. Como a carga que você tem para explorar ela é muito pequena, se você fosse bater o olho ali, você não ia conseguir enxergar. Mas se aquela carga que eu quero estiver presente e eu amplificar ela, eu vou estar dando um zoom ou aumentando o número de representantes de algo que eu vou conseguir ver porque agora tem muito, certo? Então esse é o principal ponto da técnica de PCR. Então imagine que você extraiu lá no teste do COVID uma única gotícula de secreção nasal, tá? Lá da mucosa. Conseguiu extrair uma única gota de secreção. Então uma gotinha muito pequena. Então imagine que eu tenho ali uma carga viral de 2 vírus ali naquela região. Imagine que para eu conseguir perceber esses 2 vírus dentro de uma gotícula, um vírus que é um negócio infinitesimal, tá certo? A gente tá vendo, não vai conseguir ver. Então, qual é o ponto aqui? Eu sei que tem o material genético ali do vírus, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu vou precisar pegar esse material genético do vírus e eu vou passar ele por um ciclo de amplificação. E à medida que ele for sendo amplificado, a cada vez que ele girar o ciclo, eu vou multiplicar a quantidade de fragmentos do material genético dele por 2. Então vamos supor aí que eu gire esse ciclo, tá certo? 4 vezes. Então eu tinha uma, vai sair 2 no primeiro ciclo, depois vai sair 4 no segundo ciclo, depois vai sair 8 no terceiro ciclo, depois vai sair 16 no quarto ciclo. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou amplificando a quantidade de material genético que entra ali naquela ciclagem do PCR. Então, eu estou pegando esse material genético e aumentando a contagem de cópias, beleza? Então, eu estou aumentando a contagem de cópias. Quando eu for observar isso daqui, vai ser bem mais fácil do que ver só um, concorda? Então, essa é a técnica de amplificação conhecida como PCR. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma enzima denominada de polimerase. O que é uma polimerase? É uma enzima que polimeriza. O que é um polímero? É um conjunto gigante de várias partes menores encadeadas. Então é como se eu estivesse formando um colar de pérolas, colocando uma pérolazinha por vez. Então a polimerase ela faz isso. Ela segura o colar e vai colocando uma pérola por vez, até que eu tenha um conjunto de contas de pérola ali, formando aquele colar. Beleza? É exatamente esse o princípio. E aí ele vai te perguntar exatamente sobre algumas particularidades deste processo para a temática da Covid-19. E aí qual seria? Olha só. Ele vai dizer o seguinte: essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo, tá? Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para quê? Ele quer saber, ó, olha só como isso se relaciona com essa habilidade. Você está avaliando o método, tá certo? Para entender como ele contribui para solucionar esse problema de ordem social no caso, certo? Então, o que está acontecendo? Eu preciso entender e avaliar esse procedimento para saber como é que ele pode me ajudar a isso. Se eu pego o material genético do vírus e jogo num tubo de ensaio para executar o PCR, não vai funcionar. Então não resolve o meu problema. Por quê? Porque esta polimerase, esta enzima que ele está falando aqui, ela é uma enzima, certo? De uma bactéria, tá? Uma bactéria chamada Termos aquáticos. E ela vai ser responsável por trabalhar e fazer esse processo que a gente viu aqui, ó, com quem? Com o DNA. É um processo de amplificação do DNA. Então ela só trabalha com DNA, certo? E aí o que foi que a questão me disse? A questão me disse que o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA. Aí é que chegou o problema.
Por quê? Se ele é um vírus de RNA, como é que eu vou amplificar o material genético de um RNA se a proteína que faz isso, ela só mexe com o DNA? É exatamente onde entra a especificidade do teste do COVID. Então é aqui que eu estou avaliando o método e vendo como ele contribui para esse diagnóstico, tá? Porque o teste do COVID não é um PCR, não é um exame de PCR comum. Ele é um exame denominado de RT-PCR, tá certo? E aí, professor, o que é que diabo é RT-PCR? O RT-PCR é justamente falando sobre essa etapa prévia que tem que acontecer para que a minha polimerase consiga trabalhar e fazer o processo de amplificação normal. Essa etapa de RT é uma etapa conhecida como transcrição reversa. O que é uma transcrição reversa, professor? A transcrição reversa, meu querido, minha querida, nada mais é do que o processo voltando que a nossa célula faz entre DNA e RNA. É basicamente isso. Então, o que é que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar que a transcrição, tá certo? A transcrição, deixa eu ver se eu consigo plotar aqui, ó. A transcrição é um processo que pega o DNA e a partir da sua leitura a gente gera uma molécula de RNA, tá certo? É isso aqui que acaba acontecendo. Espera, deixa eu simplificar aqui para você conseguir visualizar. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, o professor apanhando aqui dos instrumentos de trabalho. Agora sim, vai dar certo. Então, olha só, o DNA a partir de uma molécula, eu sintetizo um RNA a partir de uma molécula de DNA, tá certo? A transcrição reversa ela vai fazer justamente o inverso. Ela vai pegar uma molécula de RNA, que no caso seria o RNA viral, e vai sintetizar uma molécula de DNA viral. Olha só, para que eu consiga trabalhar dentro da técnica de PCR com o material genético do vírus. Então eu preciso de uma etapa prévia que faça o quê? Que transforme o material genético do vírus, que é RNA, em um DNA para que eu possa utilizá-lo, tá? Então por isso que a gente tem uma técnica específica para o teste COVID, que é um PCR diferenciado. Ele é um PCR precedido de uma transcrição reversa, tá? Por quê? Porque ele precisa obter moléculas de DNA viral por meio de uma transcrição reversa. Por isso que a gente fica aqui, ó, com a letra E. Então veja só como faz total sentido entendermos aqui a questão à luz da competência e habilidade que ela explora. Eu espero que com luz disso aqui você possa desenvolver essa habilidade de avaliar métodos e não só se prender a resoluções de questões, porque isso daí uma hora ou outra pode falhar. Mas estudar, entendendo como a prova do Enem é construída, com base nessas competências e habilidades, vai facilitar muito o teu conhecimento. E se esse é o teu objetivo, né, ter um conhecimento estratégico e facilitado, eu quero entregar 15 dias de graça da minha plataforma para você estudar. A plataforma da AM Academy, com nossos simulados, com nossas listas de questões, todas voltadas para essa mentalidade de competências e habilidades. Isso vai te ajudar a aumentar o número de acertos? Com certeza que vai. Então, sem medo, resgata esses 15 dias de acesso, aproveite a plataforma e depois você me diz se valeu a pena ou não. Porque eu vou estar por aqui, você pode comentar aqui, professor, só sucesso, que eu sei que você vai comentar. E a gente tá junto até o final, beleza? Então, cheiro no coração, ama a biologia e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!